Muito bem, agora faltam 9 minutos para as 3 horas da tarde. Estamos de volta com Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet, no nosso site futura.org.br. E embora muitas mulheres não saibam, elas têm direitos que devem ser respeitados durante a realização do parto. Práticas consideradas comuns, na realidade, desrespeitam esses direitos garantidos pela lei. Aliás, esses direitos valem a partir do pré-natal e se estendem até o pós-parto. De acordo com a pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado da Fundação Perseu Abramo, 1 em cada 4 mulheres sofre algum tipo de violência durante o parto. E é sobre a chamada violência obstétrica que a gente conversa agora com a Marta Baquilha. Ela é ginecologista obstetra e professora da FURB, que é a Universidade Regional de Blumenau, lá em Santa Catarina. Tudo bem com você, Marta? Bem-vinda à Conexão. Tudo bem, obrigada. Marta, para a gente começar falando um pouquinho sobre as mulheres conhecerem esses direitos, né? Como falei aqui, muitas vezes elas próprias, mães ou gestantes, não têm conhecimento dos direitos que são delas durante esse momento tão importante e tão delicado como é o parto. Pois é, a gente às vezes tem pouca possibilidade de conversar sobre isso com as pacientes, especialmente sobre os direitos e sobre as afirmações que elas podem ter durante todo o processo de pré-natal e durante o parto. O Ministério da Saúde tem uma ação importante no último ano, pelo menos, que eu conheça, que é a Rede Cegonha, que está realmente preocupada em estabelecer boas práticas obstétricas, boas práticas de cuidados para mães e para recém-nascidos, para a gente diminuir esses números tanto de mortalidade, morbidade, quanto esses casos de violência obstétrica que estão em voga. Um dos exemplos apontados por essa pesquisa que eu citei há pouco, estima aí que entre 80% e 90% das brasileiras são cortadas durante o parto normal. Essa é uma forma de desrespeito aos direitos da mulher? Na verdade, esse corte se chama episiotomia, ele visa evitar danos maiores no períneo, mas sim, ela nos anos 70 era obrigatória, era feita em quase todas as pacientes, vem caindo em desuso, mas sim, ainda se usa bastante de rotina em alguns lugares fazer episiotomia, e esse, entre tantas outras coisas, é um dos aspectos que aparece bastante em todas as pesquisas que são feitas sobre violência obstétrica. As mulheres acham que não são consultadas sobre isso, algumas têm o seu períneo cortado sem anestesia, por exemplo. Isso é um cortezinho que se faz, viu? É um corte que se faz na pele e na mucosa e na musculatura para ajudar, para abrir espaço para o bebê sair. Em alguns momentos é muito, muito importante, por exemplo, quando a gente vai usar fórceps. Mas pode se fazer de rotina em alguns lugares e isso não é benéfico e só prejudica depois a sexualidade e o conforto da paciente no puerpério. Agora, por outro lado, isso tem muito a ver também com a questão do alto índice de cesáreas no Brasil, né, Marta? A gente sabe que no Brasil a gente tem um índice de 43% de partos realizados serem através de cesariana, sendo que a recomendação da Organização Mundial de Saúde é de 15%. Assim, a gente está fazendo aqui quase 3 vezes mais do que o recomendado pela OMS. Isso muitas vezes nem é colocado como uma possibilidade para a própria paciente. Muitas vezes é marcado o parto por cesariana por mais conveniência do hospital e do próprio médico. De que forma a gente pode repensar isso e tentar incluir um pouco mais a família e a gestante nessa decisão, desse momento tão importante para ela, que é a realização do parto? Então, os teus números estão mínimos. Em maternidades privadas, quase 90% dos partos são feitos por cesariana eletiva, que é o que a gente chama cesariana fora do trabalho de parto. Esses dados aqui apontados, na verdade, são essa média entre hospitais públicos e privados, né? Não só nos privados. Exatamente. Nos hospitais privados, especialmente, a gente tem um número expressivo de cesarianas eletivas que não tem indicação. As mulheres também têm conversado. O que eu estou te falando? Assim, eu tenho acompanhado alguns blogs e algumas pessoas que falam basicamente sobre isso na internet. E uma das críticas é a indicação, a forçação de barra de alguns obstetras para fazer uma cesárea eletiva. Se usam muitos subterfúgios, algumas coisas que são super estressantes para a paciente, para avalizar essa indicação de cesárea que não existe. Isso a gente tem que pensar mesmo, a gente tem que
ler e tem que fazer ciência adequada nesse sentido. A gente sabe que o trabalho de parto e o parto natural, o parto vaginal, é a maneira mais segura de nascer. Tem indicações que são clássicas e indicações precisas para cesariana, que a gente deve seguir também. Não dá para também querer ignorar que em algumas situações o melhor para o bebê e para a mãe é que ele nasça de cesárea, mas houve uma banalização e eu acho que essa revisão dos direitos femininos e essa tentativa de empoderamento e de conversa de igual para igual das pacientes com a equipe obstétrica tem a ver com isso, e contra essa corrente da medicalização excessiva e das cesáreas feitas sem necessidade. Agora, Marta, para a gente encerrar, de certa forma, isso tudo que a gente está discutindo, né? Tanto o excesso de intervenções cirúrgicas, como o excesso de medicação durante o trabalho de parto, como muitas vezes, né, a mulher não pode ter, ela tem o direito, mas não é respeitado o direito de ela ter um acompanhante ao lado dela durante o parto. Isso tudo não passa, de certa forma, pela formação dos profissionais de saúde que estão atendendo essas gestantes? Sem dúvida. Eu te digo que eu nunca tinha ouvido falar em violência obstétrica até eu mesma procurar saber por mim. Não é uma você coisa formada em medicina? Em medicina e ginecologista obstetra. Acho que sim. Acho que a nova geração de médicos deve ser informada de maneira diferente, deve ser treinada para trabalhar com equipes diferentes. E a gente tem que, claro, defender a ciência que a gente escolheu e defender o estudo que a gente faz sobre esse assunto, mas a gente também precisa se abrir e ver as pacientes e pensar nas pacientes de uma maneira diferente. Até melhorando a nossa relação médico-paciente, corresponsabilizando os pacientes pelos procedimentos que a gente vai fazer, sempre informando e procurando essa troca. Eu acho que o que se perdeu muito foi essa relação médico-paciente, que quando se rompe, abre espaços para uma série de coisas complicadas, tanto de um lado quanto do outro. Acho que a nova geração de médicos, com certeza, vai ser muito melhor do que a minha geração e a gente... Muito bem, a gente está com um probleminha técnico, mas já estamos mesmo encerrando. Agradeço aí a Marta Baquiles por conversar com a gente diretamente de Santa Catarina. A gente vai continuar acompanhando essa questão da violência obstétrica aqui no Conexão. E eu aproveito para mostrar para você de casa um site. A Marta citou um programa do Ministério da Saúde que foca aí em tentar humanizar um pouco mais o atendimento de saúde às gestantes. Eu vou mostrar para você rapidamente aqui, mostrar no site do Ministério da Saúde, que é o saude.gov.br. Você pode acessar de casa e saber mais sobre o trabalho da Rede Cegonha, que é essa estratégia para implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e um atendimento mais humanizado durante a gravidez. Acesse aí, então, saude.gov.br. Bom, e na próxima entrada do Conexão Futura a gente fala sobre álcool e jovens. Segundo pesquisas recentes, os índices de dependência ao álcool nos menores de idade já são comparáveis aos observados nos adultos. E essa é certamente uma constatação assustadora. Então, claro que você em casa não pode perder essa discussão. Participe com a gente desse bate-papo, mandando mensagens, comentários e opiniões pela rede social. Tem o facebook.com/canal Futuro Oficial, tem o nosso perfil no Twitter ou ainda nosso bom e velho telefone como opção. Você pode ligar para a gente no 0 operadora 21 3523 4098. A gente volta daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10 Primeira Infância, para esse bate-papo, e eu estou aqui à sua espera. Até já!